Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast de conversas acadêmicas. Eu sou a Emily. Eu sou a Malu. Eu sou o Henry. E hoje iremos abordar um tema sobre oncologia, voltado para cirurgias oncológicas de cabeça e pescoço. E hoje a gente está aqui com o Dr. Nagai e eu queria agradecer a possibilidade de nos ajudar e a gente queria saber também um pouquinho como foi a sua trajetória e o seu caminho até chegar aqui. Boa noite, eu queria agradecer muito esse convite, que a gente pudesse vir aqui e colaborar com esse podcast. Minha formação, eu me formei em Curitiba, fiz toda a faculdade lá e fiz minha residência médica em cirurgia oncológica e depois fiz a cirurgia de cabeça e pescoço. Terminei minha residência no ano de 2000, né, daí comecei minha vida profissional nessa área aí. Doutor, para começar, a gente gostaria de saber como o câncer de cabeça e pescoço é diagnosticado e quais os principais tipos de cânceres que afetam essa região. O câncer de cabeça e pescoço, quando a gente fala em câncer, nós temos vários tipos de câncer. Câncer é uma palavra genérica, né? Mas no câncer de cabeça e pescoço, ainda a grande parte do câncer de cabeça e pescoço a etiologia ainda é o cigarro. Cigarro associado à bebida alcoólica. Então, nós temos câncer da boca, orofaringe, laringe, do esôfago, né? Então, são todas áreas da cabeça e pescoço. O mais incidente ainda é o câncer de boca, né? Principalmente nos homens. Então, o álcool e o cigarro são os fatores principais, fatores etiológicos principais. Ainda nós temos também o HPV, né? O mesmo HPV que provoca o câncer de colo do útero nas mulheres, é também um grande fator causal de câncer de orofaringe. Né? E com o advento dessas vacinas que hoje nós temos, né, disponíveis, né, que são feitos dentro do calendário vacinal, tanto para as meninas, para os meninos, a gente espera que esses cânceres que são relacionados ao HPV venham diminuir bastante. Mas o principal ainda é a bebida e o cigarro. Doutor, quais os fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço? E como eles podem ser prevenidos? O câncer de cabeça e pescoço, então, a prevenção é você ter bons hábitos, né? No caso, que nem eu falei, do HPV, que é uma das causas que é um fator etiológico bem incidente no câncer de cabeça e pescoço, nós já temos a vacina e os bons hábitos, né? Bons hábitos é não fumar, né? Quer dizer, isso é uma coisa que é se falado há décadas e décadas, mas ainda, apesar de se diminuiu muito o uso de cigarro, ainda o cigarro é muito utilizado. Hoje, mais ainda, não só o cigarro tradicional, mas nós temos o vape, né? Isso é como se fosse o cigarro. Aliás, é pior do que o cigarro, né? E que parece que virou normal, né? Mas é muito pior do que o cigarro. Então, os bons hábitos, com certeza, vão prevenir uma boa parte desses cânceres de cabeça e pescoço, né? Esses que são relacionados à nicotina, né? Tudo aquilo que gira em torno do cigarro, né? Não é só o cigarro, né? Hoje, esse tal vape, o cigarro eletrônico, é um grande causador. Parece ser inofensivo, mas não é. E, doutor, como que é decidido que um paciente precisa realizar a cirurgia? Na maioria dos cânceres de cabeça e pescoço, esse que eu falo que é relacionado ao cigarro, HPV, quando a gente, né, recebe um encaminhamento, a gente tem que fazer primeiro a comprovação que isso é um câncer ou não. Né? Nós temos biópsias, tomografias. Depois que é comprovado que é um câncer, toda vez que nós temos um câncer, a gente fala em estadiamento. O que é estadiamento? Estadiamento é para a gente saber, para ver se é um câncer inicial ou se é um câncer avançado. Dependendo de cada estadiamento, né, que todo câncer, toda vez que nós temos um câncer, nós fazemos esse estadiamento, aí que nós programamos
uma terapia. Hoje nós temos a cirurgia como um dos principais tratamentos, a radioterapia, isso falando no câncer de cabeça e pescoço, né? Câncer de boca, câncer de laringe, hipofaringe, nasofaringe. Então nós temos radioterapia, nós temos cirurgia e nós temos quimioterapia, né? São os 3 principais. Conforme o estadiamento, você pode fazer só cirurgia, só radioterapia, ou nos casos mais avançados, você tem que associar. Muitas vezes cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Então, cada localização do tumor que você tem na cabeça e pescoço e o estadiamento que vai determinar assim, qual o tratamento que nós vamos fazer. Ok, doutor, diante disto, você conseguiria me dizer os riscos e os benefícios que a cirurgia oncológica pode ter? A cirurgia oncológica é assim, né, é uma especialidade onde o médico, né, ele volta para só o tratamento do câncer, né? Dentro da cirurgia oncológica, existem cirurgiões oncológicos que tratam, né, do aparelho digestivo, ginecológico, mama, urológico, né? Então, o cirurgião ele se especializa, além da oncologia, dentro daquela especialidade mais específica, né? Então, hoje, a oncologia avançou muito, né? Muitas doenças neoplásicas, você, né, consegue curas muito grandes, né? Obviamente, quanto mais precoce você tem um diagnóstico, né, maior sucesso você vai ter, né? Se você tem um câncer de boca, por exemplo, que você faz um diagnóstico inicial, estadio 1, estadio 2, a chance de cura chega a mais de 90%. Se você faz um diagnóstico estadio 3, já cai para 50%. Estadio 4, cai para 30%. Então, conforme o estadio, que é um estadio avançado ou precoce, você vai ter um sucesso maior. Tá certo? Então, o importante de tudo não é só prevenção. A prevenção ela ajuda, mas o diagnóstico precoce mais ainda, né? O câncer de mama, por exemplo, se você faz uma mamografia, você descobre lá um tumorzinho de 1 centímetro, provavelmente você vai ter uma cura de mais de 90%. Se você faz um diagnóstico tardio, essa cura diminui, né? Então, a conscientização de prevenção, de exames, isso é muito importante, porque quanto mais precoce, normalmente você vai ter um índice de cura bem maior. E relacionado às cirurgias, como elas podem afetar a qualidade de vida do paciente? Eu acredito que tenha cirurgias que sejam mais agressivas, mais invasivas. Isso. Nós temos, né, dentro da cirurgia de cabeça e pescoço, nós temos assim, a gente envolve muito na deglutição, na fala, na respiração, né? Se você faz uma cirurgia na língua, por exemplo, o fato de você tirar um pedaço da língua, isso vai comprometer a fala, comprometer a deglutição. Mas há situações onde você não... O melhor tratamento é a cirurgia. Então, você vai ter que empregar essa cirurgia, vai ter maior chance de causar um déficit funcional, estético, né? Porque tudo pra gente é no rosto, na face. Mas hoje nós temos técnicas de reconstrução, né? Você consegue reconstruir uma parte da língua, você consegue reconstruir uma parte da face, né? Você tem técnicas que podem diminuir, obviamente, as alterações que você vai causar, né? Então, isso nós temos hoje. Então, as reconstruções. Isso estou falando na parte da cirurgia de cabeça e pescoço, né? Situações onde você pode empregar outros tipos de tratamento, que nem a radioterapia, que quando você pode, naquela situação, empregar, você emprega, né? Para diminuir as alterações, né, estéticas, funcionais, né? Então, isso, cada indivíduo, cada paciente, você acaba individualizando o tratamento, né? Mas, óbvio, dentro da cirurgia de cabeça e pescoço, é tudo na face, tudo na boca, né? Então, laringectomia total no câncer de laringe. E situações onde você não tem, né, como oferecer um outro tipo de tratamento, onde a cirurgia é
aquilo que você tem para tentar curar o câncer. Então, o indivíduo fica com aquele, né, você sabe aquele negócio do traqueostoma para sempre, perde a fala. Mas quando acontece isso, você tem técnicas de você fazer aquele indivíduo falar de novo, de maneira artificial. Nós temos algumas próteses que podem ser utilizadas para o indivíduo voltar a falar. Existe um negocinho chamado laringe eletrônica, que o indivíduo, né, um aparelhinho que ele coloca aqui no pescoço, ele consegue falar, você consegue entender, né? Então, você tem técnicas, né, para você tentar diminuir os efeitos colaterais. Né? Quando eu falo em câncer de laringe, por exemplo, existe em algumas cidades, que nem Rio de Janeiro, São Paulo, que existe coral, né, de indivíduos que já foram laringectomizados. Não tem mais a laringe, que não tem mais produção de voz. Mas com técnicas de reconstrução ou mesmo de prótese, o indivíduo volta a falar, né, artificialmente. Então, na grande maioria das vezes, você consegue, né, você tem que, muitas vezes, empregar aquele tratamento que às vezes é radical, que tem sequela, que tem alteração estética, mas da outra forma, no outro caminho, a gente tem técnica para tentar diminuir as alterações que aquele tratamento ou que aquele câncer acabou causando. Doutor, o câncer de tireoide, por exemplo, é mais comum em mulheres. O tratamento e a cirurgia são diferentes para elas? O câncer de tireoide é um câncer que já não tem nada relacionado ao tabagismo, né, etiliso. É um câncer que dá em qualquer idade. Realmente, nas mulheres é muito mais incidente. De cada 10 mulheres, né, que nós tratamos, praticamente 8 são mulheres, né? Ainda bem que o câncer de tireoide, na sua grande maioria, o índice de cura é muito grande, né? Mas o tratamento, não existe tratamento assim diferente para homem e para mulher, né? É muito mais incidente nas mulheres, tá? A grande parte né, o tratamento preferencial é a cirurgia, né, tanto no homem quanto a mulher, mas graças a Deus o índice de cura é bastante elevado. O senhor já atendeu pacientes que, mesmo após o diagnóstico, continuaram com os hábitos tabagistas, e a gente queria saber também como que isso afeta o recorrer do tratamento. Infelizmente, o vício, né, do cigarro é grande. É muito comum. Indivíduos que já tiveram um câncer, né, esse câncer de cabeça relacionado ao tabagismo, que mesmo depois de tratado, eles continuam fumando. A justificativa desses pacientes é que eles falam que não conseguem. Né? A gente encaminha para as UBS, porque tem programa para tentar diminuir ou cessar o tabagismo, mas na sua grande maioria eles continuam fumando, mesmo sabendo que aquilo é prejudicial, né? Um indivíduo que fuma, que tem um câncer de cabeça e pescoço relacionado ao tabagismo, ele tem um risco até 25% de ter um outro segundo tumor. Porque o cigarro, quando a pessoa inala, traga, ele não age só num lugar, né? Ele, em todo lugar que a fumaça passa, né? Não só fumaça, aquilo que inala, vai para a corrente sanguínea, ele é um fator causal, né? E pode dar, às vezes o indivíduo tem um câncer de boca, passa um ano, tem um câncer de esôfago, passa outro ano, tem um outro câncer de laringe, ou às vezes tem os dois, 3 cânceres ao mesmo tempo. Né? Então, e os indivíduos, né, os pacientes, mesmo sabendo que causam mal, muitas vezes não conseguem parar de fumar, infelizmente. É o tal do vício, né? Perfeito. Então, referente à enfermagem agora. Depois da cirurgia, depois de todo o processo que é feito por vocês, como você acha que a enfermagem agiria no processo de tratamento, depois da cirurgia? Processo de reabilitação, digamos assim. A enfermagem é uma parte importantíssima no tratamento, né? Uma que a enfermagem é o que mais fica em contato com o paciente. Um paciente que você está, né,
internou, né, você conversa no consultório, vai fazer isso, vai fazer tal cirurgia, mas todo o tratamento, a maior parte do tempo, quem fica assim, junto é a enfermeira. Muitas vezes é a enfermeira, né, que vai fazer o diagnóstico, sei lá, de um efeito colateral do tratamento, alguma infecção, alguma desnutrição, né? Porque é ela que vai estar, né? Se o indivíduo está comendo, se o indivíduo fez febre, né? Então, a enfermagem é importantíssima. O tratamento oncológico é baseado num tratamento multidisciplinar. Não é só... não existe um serviço de oncologia que trata do câncer que é de um indivíduo só. A parte médica é uma parte, depois tem a parte da enfermeira, tem a parte do fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, é multidisciplinar. E a enfermagem é o que mais fica do lado do paciente, né? É o que mais acompanha. Né? Muitas vezes é ela que vai, né, avisar, o indivíduo está diferente, ontem estava bom, hoje está piorando, então você né, acende a luz amarela para o médico. Né? Então, é importantíssimo. Né? Isso aí, quanto melhor a enfermagem, melhor, assim, lógico, obviamente que é uma coisa multidisciplinar, mas o teu paciente vai evoluir bem. Né? Porque tudo aquilo que né, rodeia o tratamento, né, você tem que fazer um diagnóstico precoce, não é só no diagnóstico, mas nas complicações, nos efeitos colaterais, isso é muito importante. Né? Doutor, relacionado ao que a Bruna citou antes, do câncer da mulher, tem diferença? Mulheres têm mais chances de desenvolver o câncer do que homens, por exemplo, de uma maneira geral? Tem. Assim, por exemplo, tem câncer que é muito mais incidente na mulher. Né? O câncer de tireoide, ele é mais um incidente na mulher, né? O câncer de boca, já mais incidente no homem. Né? O câncer de cabeça e pescoço, realmente, ele é mais incidente no homem. Né? Câncer de cólon é mais ou menos parecido. Né? Então, existem situações onde alguns cânceres é mais incidente dependendo do sexo. Né? Então, isso existe. Mas depende do tipo de câncer, né? Não de uma maneira geral. Uns são mais incidentes, né? Né? Tirando aqueles cânceres que são relacionados, né? Por exemplo, relacionados ao próprio sexo, né? Por exemplo, câncer de mama é um dos cânceres mais incidentes, né? Dentro para as mulheres, né? No homem é mais pulmão, próstata, né? Então, conforme né, o câncer, o sexo ele tem, né? Dependendo do tipo de câncer, que é mais incidente numa mulher ou mais no homem. Isso tem mesmo. Né? O câncer de cabeça e pescoço é mais incidente no homem. Eu acredito porque por causa do tabagismo, né? Do etilismo. Né? E, infelizmente, o câncer de cabeça e pescoço é um câncer que a gente faz o diagnóstico muito tardio, muitas vezes. 60% dos cânceres de cabeça e pescoço, né, quando a gente fala em estadiamento, ele vai de 1 a 4. O 1 é o mais precoce, o 4 é o mais avançado. 60% das vezes, a gente faz diagnóstico no estadio 3 ou 4. Né? O homem, infelizmente, é mais relaxado mesmo para ir em médico. Então, ele vai mais tardio. A mulher em sentido de prevenção, é diferente. O homem, ele vai postergando. Isso é uma realidade. Né? Não sei se só por causa disso que a gente tem, né, porque câncer de cabeça é mais no homem e a gente faz diagnóstico mais tardio. Né? Isso não é só fator no Brasil, isso no mundo inteiro. Né? Em questão da enfermagem, quais os avanços mais recentes no tratamento do câncer de cabeça e pescoço que os enfermeiros precisam conhecer para fornecer o melhor cuidado para o paciente? Dentro da cirurgia oncológica, da cirurgia de cabeça e pescoço, a gente vem tendo avanço, né? Hoje a enfermeira, né, ela
né, a enfermeira acompanha os tratamentos, por exemplo, quimioterápicos. Hoje a gente tem imunoterapia, né, que é um grande avanço. Nós temos, né, já se tem até robótica, né, na cirurgia de cabeça e pescoço. Né? Na cirurgia urológica, abdominal, já existe há algum tempo. Mas na cabeça e pescoço já existe também. Né? E a enfermeira né, faz parte da equipe. Então, toda essa tecnologia que gira ao redor, né, porque a enfermagem tem que estar Atualizada sempre, né? porque não, né, mas tem curso lá para o cirurgião? Tem, mas tem curso para enfermeira. Né? Tudo tem curso. Né? Por exemplo, na oncologia, existe as enfermeiras só fazem a parte que se especializam na parte da oncologia. Né? Então, dentro da cirurgia, também tem as enfermeiras que ficam, que tem que ser, né, também especializar nessa área. Né? Então, eu acho que na enfermagem ela tem que acompanhar. Né? E acompanha. Né? E, doutor, de que formas os enfermeiros podem auxiliar na tomada de decisão de um pós-operatório de um paciente? Assim, quando você tem um diagnóstico, seja câncer ou qualquer outra patologia, né? Eu acho que a enfermeira é importante porque ela acompanha o paciente mais tempo, né? Tem contato com a família, mais tempo, né? Até mais tempo que a gente. Ela faz diagnóstico mais precoce de alterações, efeitos colaterais. Então, isso auxilia a gente, né? Bastante. Né? Porque, às vezes, você opera um indivíduo. Né? Às vezes, tem né? Por alguma razão, pega uma infecção. Às vezes, essas infecções têm que ser diagnosticadas quanto mais precoce, melhor. Né? Então, nisso, eu acho que é uma das coisas importantes também, né? Prevenir complicações. Tá certo? E o amparo, assim, porque né, não é só a enfermagem, mas todo profissional que trabalha na saúde tem que ter empatia, tem que ter conhecimento técnico, né? Às vezes tem que até ter entendendo um pouco de psicologia, né? Quer dizer, porque tudo isso ajuda o paciente, te dá segurança para o paciente, né? Você às vezes vai lá atender um paciente, a enfermeira atende, né? Uma conversa, às vezes com o paciente, com a família, ela ajuda no sentido assim, de dar mais segurança para o indivíduo, para o paciente, né? Acho que isso é importante, né? Certo? Saber também que, né, um tratamento oncológico, ele tem desfechos ruins, né? Então, a enfermagem tem que estar preparada para isso também, né? Lógico que você comove com desfecho ruim, né, mas você tem que saber controlar suas emoções, né? Dentro daquilo para que, né, quando complica, quando tem algum desfecho ruim, você, né, tem a capacidade de contornar tudo isso aí. Né? Porque existe, infelizmente existe. Né? Desfechos bons, mas ruins também. Anteriormente se tinha falado que as cirurgias elas podem afetar na fala, na respiração e na alimentação. E você citou que tem alguns casos que é para sempre, afeta para a vida toda e que ela tem que se adequar àquela vida. Mas é a maioria dos casos ou só a minoria? Quanto mais precoce você faz no diagnóstico, menor vai ser os danos, de maneira assim, geral, né? Os casos mais avançados vão precisar de cirurgias mais complexas. Então, vai depender de como é o diagnóstico do teu paciente, daquele estadiamento que a gente falou. Se é mais avançado, normalmente o mais avançado, no caso, se for pensar em cirurgia, vão ser cirurgias maiores, né? Consequentemente, né, podem ter sequelas maiores. Por exemplo, câncer de laringe. Se é um estádio 1, você faz uma cirurgia, ele não vai perder a voz. Né? Estádio 3 ou 4, você vai fazer uma cirurgia, provavelmente ele vai perder a voz. Né? Uma cirurgia mais radical. Então, se você faz um diagnóstico precoce, normalmente os efeitos colaterais são menores. Né? Doutor, e ainda relacionado à enfermagem, o doutor acredita que tenha alguma qualidade específica que o enfermeiro precise ter com o paciente oncológico? Algo, não sei, diferente?
Não, assim, fora a parte técnica, né? Quer dizer, é porque é muito específico, né? A enfermeira é responsável pela administração de quimioterápico. Tem que ter um treinamento, tem que ter a parte técnica bem específica, porque tem drogas, né? Cada droga tem uma característica, né? Sim. E, fora essa parte técnica, né? Eu acho que a enfermeira que trabalha nessa área oncológica, ela tem que se aprofundar, né? Dentro da doença, né? Que ela tá tratando junto, né? E tem que, assim, aquilo que a gente falou, tem que ter muito empate, ter uma empatia boa, tem que ser até um pouco psicólogo, né? Então, acho que tudo isso tem que ser, assim, todo profissional só tem que ter, mas tem que ter uma empatia boa do paciente. O paciente tem que ser segura, né? O enfermeiro tem que estar seguro, porque às vezes, né, porque você trata de pacientes, assim, que estão numa situação também frágil. Então, você tem que passar tranquilidade, você tem que passar segurança, você tem que saber conversar, né? Então, acho que tudo isso é importante. Doutor, o senhor teria alguma mensagem para passar para os enfermeiros que trabalham todo dia nessa rotina, com esses pacientes? Quem trabalha na área oncológica, né, assim, enfermeiros, né, que estão iniciando, eu acho que é uma área bem, assim, pode parecer que é uma área triste, né, mas não é. Você tem muita alegria, você tem muita satisfação, né? Antigamente a gente passava a pensar, câncer vai todo mundo morrer. Não é assim, né? Hoje, por exemplo, nas crianças, né, o câncer, 90%, se botar todo tipo de câncer na criança, 90% você cura, né? Então você tem muita vitória também, né? Você tem a parte, né, que tem um desfecho ruim, tem, mas eu acho que tem, né, quem está pensando, né, uma área, eu acho que eu particularmente, né, não sou suspeito de falar, mas é uma área que te dá muita satisfação, né? Quando você consegue, né, junto você vê que você conseguiu aquele objetivo, né, do indivíduo ficar livre da doença, né? Então é uma satisfação boa. Eu acho que todo profissional tem isso, né? Na enfermagem não é diferente, né? É uma luta constante, né? Acho que você está tratando um câncer, acompanhando, é uma luta constante. Então, mas tem muito que dá muita satisfação também, né? Eu acho que quem está pensando, né, em enfermeira, pensando em entrar nessa área, é uma área, eu acho assim, para mim, né, dá muita satisfação. Sempre lembre, na verdade, que por mais que a gente esteja aqui num podcast, trazendo um tema para poder abordar, é sempre bom pensar que tudo na vida é sobre pesquisas, é sobre você fazer consultas. Aqui é só um podcast, é para você conhecer mais sobre o assunto. Mas para você adquirir mais conhecimento e mais coisas sobre a área oncológica, é sempre bom se demandar mais sobre o assunto. Finalizamos aqui por aqui. Tchau!